O boro é ainda mais importante do que parecia lá atrás, né? Eu acho que eu queria só também ouvir um pouco de vocês em relação a isso, né? Os benefícios são muito grandes, né? A gente tem uma deficiência, né, generalizada, então é importante nesse momento também aproveitar para ouvir. Dá para abrir mão de um manejo de boro, e aí a gente pode pegar agronomicamente, tecnicamente, financeiramente, né? Porque a gente sabe também que o manejo, perto de tanta coisa que é feita por aí, ele tem um custo-benefício também extremamente vantajoso para o produtor, né? Então eu também queria aproveitar para rapidamente ouvi-los sobre isso. É imprescindível esse cara chamado boro? Sim, é imprescindível. E só para nortear, eu lembro que quando eu comecei a ter as primeiras interações, vendo as palestras, sempre viajando com o Rafael, tem um slide da relação benefício-custo. E aí eu lembro que 23:1 era um número que chamava atenção. Então você comparava ali nutrição com microelemento, com calagem, nutrição com enxofre, gesso, fósforo, trazendo todo esse ganho. E aí eu lembro que depois do mestrado, eu já com todos os dados organizados, eu vindo de um voo, então tava eu, o Rafael, o Túlio, a gente tava vindo do Piauí em um voo, eu falei, nossa, mas será de onde veio aquele gráfico? E era um dos primeiros dados. Aí o que eu fiz? Juntei todos os dados e recalculei essa relação benefício-custo. Porque eu falei, será que foi só no primeiro ano que ficou com essa relação ali acima de 20? E aí com todos os dados, ela ficou de 21:1. E aí isso confirmou a ideia de que realmente é um elemento que tem um efeito macro e que tem um retorno econômico muito grande. Então eu já estava convencido, mas eu queria ter isso de forma palpável, eu queria ter calculado o número. E quando eu vi isso, eu falei, nossa, realmente, é isso tudo mesmo. E aí, voltando para a pergunta, hoje é imprescindível. Então, do ponto de vista técnico, o cenário atual dos nossos solos é de deficiência generalizada do elemento, então o universo de frequência de resposta tende a ser muito grande. Então a gente vai trabalhar a nutrição com boro e na grande maioria dos casos a gente vai ter resposta e somado aos resultados experimentais, a gente está falando de ganhos que variam de 2 a 11 sacas na cultura da soja. Então na média de todos os cultivos são ganhos de 6 sacas, 5,97 para ser mais exato. Mas assim, hoje é imprescindível. Então quando a gente correlaciona tudo que o elemento faz na nutrição de plantas e o cenário, principalmente relacionado à presença de acidez e toda a atuação do boro, mitigando esse efeito deletério do alumínio, eu diria que hoje é imprescindível. E até assim, nos nossos clientes de consultoria, a gente tem feito isso, reduzido um pouco no calcário, reduzido um pouco no fósforo, mas mantendo o boro. Porque a gente tem visto que ele tem agregado, não só ali no solo arenoso, no solo argiloso, mas em todas as regiões. Então é um manejo que hoje não sai do nosso portfólio. Rafael, e é uma magnitude grande, né, de resposta para um micronutriente, um pobrezinho que se recomendava na florada lá, um cheirinho de boro, né, com cálcio, é muito mais do que isso, né? Com certeza. Assim, esse era inclusive um dos paradigmas, né? Eu mencionei os paradigmas mais cedo, né, do manejo do nutriente no solo, né? Dose, fonte solúvel e tal, mas existiam outros paradigmas, né? Tinha o paradigma de que o nível no solo era impossível de ser elevado, a lixiviação ela era eterna, era preponderante, ela era, enfim, Fenômeno incontrolável. incontrolável. Esse era o primeiro paradigma. O outro paradigma era que, então, por causa disso, uma coisa vai levando a outra, né? Por causa disso, a gente não dá para modelar no solo, não dá para construir nível crítico, não adianta nem analisar, né? Era uma outra. Nem analisa o boro no solo, porque ele vai ser baixo mesmo e não tem como. Então, eram esses os paradigmas do solo, além do paradigma de que, então, por causa disso, o manejo essencialmente tinha que ser feito via folha. Como você falou, doses ali visando polinização e tudo mais. Então, nesse contexto, a gente montou os ensaios, inclusive. A gente fez questão que os ensaios de solo eles estivessem ao lado do ensaio de nutrição foliar. Então porque aí a gente conseguiu no mesmo solo, no mesmo ambiente mostrar, olha, onde o solo agrega tanto, a folha agrega tanto, para você fazer uma análise comparativa de para onde vale mais investir. E a gente observou então que a magnitude era absurdamente superior da resposta no solo versus a resposta via folha. Ela continuava acontecendo, mas numa magnitude muito inferior à resposta que eu tinha com a oferta do nutriente via solo. E também, aí a gente também tinha um ensaio onde a gente colocava as duas coisas, né, no solo e na folha. Perfeito. E aí a gente conseguiu ver em que contexto a resposta dupla
Em que contexto a resposta só do solo já é suficiente. Em nenhum contexto a resposta só da folha era suficiente. Perfeito. Então, assim, era muita coisa, né, que a gente estava investigando, que a gente não achava resposta em ensaios na literatura de forma contundente, né? E a gente foi, enfim, montando esse quebra-cabeça que resultou no manejo que a gente tem feito hoje. Que eu diria não está completo, longe disso, né? A gente continua avançando. Uma resposta leva a várias outras perguntas e assim a gente vai avançando. Mas eu fico muito feliz porque a gente já está bem melhor do que a gente estava em 2016. Sem dúvida. E nós mesmo, né, como empresa, ficamos por muito tempo muito tímidos até na recomendação, com aquele conceito assim, extração e exportação a cada ciclo. Acabávamos por muito tempo recomendando doses que já eram de resposta, mas muito aquém do que pode quando a gente trabalha com mais olhar, por exemplo, no aumento da estrutura radicular, que daí o contexto é outro, o conceito é outro, né? Mas que bacana ver essa construção contundente, né, recorrente, não é uma coisa aleatória, bem pelo contrário, né? Então a gente fica muito feliz com isso.